A correção começa em casa, dizia. Apressada com as compras e sempre a achar que os escritores são malucos, contou que ficara viúva cedo e que não arranjou outro homem porque os homens são todos meio estafermos. Saiu lá para fora do mini-mercado e gritou: "Ai, mas o Mário Soares é uma exceção. É um homem à maneira." Quem estava ainda às compras continuou a conversa porque outra senhora se pôs a dizer que o magricelo do cavaco não lhe chega aos pés. Quem muito emagrece, muito há de ter de sovina. Isto é o que diz a senhora, não é? Quem uma barriga tem a generosidade de permitir que cresça. A figura de Mário Soares é vista de muitos modos. Prepondera a seriedade, a estabilidade, a simpatia, a severidade no momento das grandes opiniões. Por outro lado, na sondagem meio maluca que fiz, a figura de Mário Soares é imediatamente medida com a de outros políticos, que no à solta do pensamento popular criam quase um folclore divertido e já intuitivo. Interessam-me muitas considerações acerca de Soares e Cavaco, que são como o Bucha e o Estica. Dizem que o Bucha é sempre mais divertido, mais fixe, e que o Estica é um folhinha. Dizem que o Bucha... Não, desculpem. Nunca me espanta que as diferenças com Cavaco sejam as mais imediatas de serem pensadas por todos. Quase toda a gente a quem eu perguntava alguma coisa comparava imediatamente com o Presidente da República. Não me espanta que as diferenças com Cavaco sejam as mais imediatas de serem pensadas por todos. Porque há uma ideia geral de Mário Soares como um político superlativo, um sempre presidente, como figura tutelar, credível, alguém que de algum modo nunca deixará de estar eleito. Mário Soares está sempre eleito. E quem quer moderar o conservadorismo do atual Presidente da República sempre recorre a Mário Soares para fazer a média. Dizem: se o Soares estivesse em Belém, o Papa tinha ido comer hamburguesas na relote com 5 euros na mão. Claro que neste livro acompanhamos um particular enfoque do que é a política recente. Um enfoque onde reconhecemos as preferências, as discordâncias e as irritações do autor. Alguns nomes são ditos com deferência, outros são alfinetados e outros ainda são ignorados, um pouco para além do que poderíamos esperar. Cada uma dessas presenças e ausências terá um significado claro e parece-me que na escorreta forma de escrita se entende escorretamente aquilo e aqueles a quem efetivamente Mário Soares hoje dá importância. Talvez o que mais me impressione neste longo texto seja como longa tem sido a experiência deste político. Uma experiência de influência decisiva e que parece implicar-se com as maiores figuras das últimas décadas sem qualquer exceção. Não que Mário Soares seja tentacular, mas creio que resulta muito nítido que em cada momento souberam dele os portugueses como alguém necessário para o juízo de bem. Sempre me lembro do que dizia Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Porque acho que estamos ao pé de percebermos que o regime neoliberal é tão perverso quanto as ditaduras fechadas das quais a Europa se foi livrando. E estamos ao pé de sentir na pele o quanto precisamos dos bons que restam, porque apenas os raros bons nos podem acudir para chegarmos a um equilíbrio de vez por todas. A política, esse ofício tão vulnerável de que esperamos tanto, só nos salvará se assentar no compromisso incondicional com a boa-fé. Importa que Mário Soares e outros homens de boa-fé sigam opinando, descortinando, fiscalizando, ajudando o coletivo a erguer-se de novo para uma melhor cidadania. E não resisto a dizer-vos que na sequência das conversas que fui tendo informalmente com tanta gente acerca de Mário Soares e da política em geral, me recordei de uma noite no café com a minha amiga Isabel Llano, por acaso é pintora e por acaso tem uma pintura dela no escritório da Fundação do Dr. Mário Soares. Uma conversa no café com a minha amiga Isabel Llano em que pensávamos em quem seriam afinal os senadores da nossa salvação. E ela anotou imediatamente o nome do político que agora se assume e depois disse: e agora vou dizer um dos palavrões mais feios da língua portuguesa, mas porque eu acho que a Isabel, quando disse isto, definiu com o redondo da palavra a situação em que ficaremos quando isto acontecer. Disse: quando um dia não tivermos o Mário Soares, estamos todos fodidos.
condições e estimulado, mais do que orientado, estimulado, e também as duas pessoas que me fizeram com tanta simpatia e amizade, Bárbara Reis, que é uma extraordinária jornalista, e o nosso amigo Hugo Mãe, que eu conheço há pouco tempo, mas que é uma pessoa de grande mérito e um escritor de grande mérito. E que não se importa de empregar o seu palavrão quando é necessário. Eu tenho pouco para vos dizer, porque realmente não é a mim que me compete falar do livro, mas quero dizer algumas coisas, só para que fique uma ideia. Eu escrevi este livro, Um Político Assume-se, porque toda a gente diz mal dos políticos, porque toda a gente acha que a política é uma vergonha, porque o que é preciso são os mercados para destruírem os Estados, é o dinheiro, e nada se fala da política, porque os políticos devem ser afastados. E já não é por acaso que, neste mundo europeu tão confuso, nós assistimos à nomeação de 2 primeiros-ministros, sem que fossem eleitos, sem que se consultasse o povo, e só porque os mercados entenderam que podiam ser eles. É o caso do Papa Andréu, que saiu e deu origem a um outro grego, que eu não sou capaz de dizer o nome, não me lembro, e o Berlusconi, que toda a gente sabe o que era, que foi agora substituído pelo Sr. Monti, que é um tecnocrata que se entende, mas um país como a Itália, depois de tantos anos de ditadura, de democracia, 50 anos de democracia, vai-se chegar à nomeação de um homem que vai ser um técnico, sem o povo seja consultado, sem nada. Isto é a prova de que nós estamos aflitos com a democracia na Europa e em todos os países da Europa. Eu, ao escrever este livro, Política Assume, disse: eu sou político, não tenho nenhuma razão para deixar de ser, pelo contrário, e assumo como tal, sempre me assumi. Claro que fui professor, naturalmente fui, a certa altura, em Portugal, e quando estive exilado, não tinha outra coisa para fazer, tive que ser professor. Fui administrador do colégio, o pai, fui advogado, 16 anos. Tudo isso é certo. Que podia ter seguido caminhos desses, mas não quis.